Olá, eu sou a Tânia e esse é o canal Meu Artista Autista. Hoje é dia do quadro Mãe Sem Tempo. E no vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês alguns livrinhos que eu li recentemente e que tá me ajudando bastante na questão de entender as emoções, os sentimentos, né? Como lidar com o Lorenzo quanto criança, né? Enquanto pessoa, enquanto indivíduo, né? Me conhecer melhor, saber como eu estou me sentindo, saber diferenciar as minhas emoções dos meus sentimentos, né? E mesmo nesse mundo, na sociedade, saber lidar com as pessoas que estão de fora, né? Em momentos, né, que eu saio com o Lorenzo, em momentos, né, que eu tô com ele em algum lugar, saber lidar, né, diante de uma situação difícil, diante de alguma coisa desagradável que possa acontecer. Né? Quando eu decidi parar de trabalhar e me dedicar somente ao Lorenzo, né, eu decidi também me conhecer melhor, né, me autoconhecer. Porque eu tinha essa dificuldade, eu não me conhecia bem, né, eu tinha essa deficiência do meu autoconhecimento, né, de saber identificar as minhas emoções dos meus sentimentos, né, saber lidar com uma situação difícil, né, no meu trabalho, em questões de família, eu tinha essas dificuldades, né, então, como eu quis me dedicar somente ao Lorenzo, eu quis estudar um pouco mais sobre mim mesma, né, para me tornar uma pessoa melhor, para tornar o meu filho uma pessoa melhor também, né? Eu quis me autoconhecer, eu quis me entender, né, para no dia a dia eu conseguir lidar melhor com meu filho, tratar ele da melhor forma possível e ensinar também ele, né, como conviver em sociedade, como conviver em família e como conviver em situações difíceis ou desagradáveis, né? Então, são livrinhos curtinhos, rapidinhos, né, que dá pra gente ler aí numa soneca do bebê ou numa sentada, né? Porque eu sei que a vida é corrida, eu sei que as coisas é corrida, mas são livrinhos rápidos, curtos e que vão fazer bastante diferença na nossa vida, porque fez na minha vida bastante diferença, tá? O primeiro livro de todos, ele não é assim tão curtinho, não dá pra ler numa sentada, tá? Mas ele faz total diferença na nossa vida, e não só em questão religiosa, mas em todos os âmbitos da vida. A gente consegue achar nesse livro conselhos pro trabalho, conselhos pra amizade, conselhos pra vida, conselhos, né, pra questões amorosas, todas as questões da nossa vida, a educação dos filhos, né, como um pai deve educar um filho, como ele deve entender o filho, todas as questões, tá? Mas é um livro que a gente consegue ler ele e reler, e cada vez vai ter um sentido diferente, cada vez vai ter um significado diferente, tá? Então, o primeiro livro que eu vou indicar, né, é a Bíblia. No caso, essa daqui é a minha, é a Bíblia da Mulher, né, uma Bíblia de estudo. Vocês podem ver que ela tá bem acabadinha, né? Eu li ela completa uma vez, eu li ela completa inteira uma vez, inclusive, né, uma curiosidade. Eu demorei 1 ano e 10 meses pra ler essa Bíblia completa, todas as palavras, tudo que tá escrito aqui, 1 ano e 10 meses, lendo 2 capítulos por dia, né, quando eu parei de trabalhar. Eu tinha um propósito comigo, né, que quando eu parasse de trabalhar, eu ia ler a Bíblia completa. Então, eu li sim, demorei 1 ano e 10 meses. Tô na segunda leitura dela, né, que agora eu leio, continuo com o meu propósito, né, eu leio 2 capítulos por dia. E mais um provérbio por dia, né? O livro de provérbios, ele tem, são 31 capítulos, então cada dia do mês eu leio um capítulo, né? E vocês podem ter certeza que cada dia que você lê, cada vez que você repete o mesmo capítulo, ele tem um sentido totalmente diferente, você aprende uma coisa nova totalmente diferente. Parece que é o foco da vida. Se eu leio com foco de educação do meu filho, eu interpreto, eu consigo entender e aprender coisas. Se eu leio com foco na minha vida de dona de casa, eu consigo entender e consigo ter lições sobre isso. Então, com todos os focos que você lê o texto, você vai tirar alguma lição. Precisa ler com um olhar, né, religioso, pode ler com um olhar mesmo da vida, de ensinamentos pra vida, que vai ser de grande utilidade, tá? Então, fica essa indicação, eu leio ela todos os dias. Aí, também eu vou indicar esse livro. Eu li ele numa sentadinha e já li várias vezes, que é, né, Como Lidar com Pessoas Difíceis. Né? A gente precisa saber lidar com pessoas difíceis, ou a gente precisa identificar se nós somos a pessoa difícil, né? E por que eu tô indicando isso num vídeo num canal de autismo? Porque nem sempre pelo caminho nós vamos encontrar pessoas fáceis, e nem sempre pelo caminho nós vamos encontrar comentários fáceis de se lidar, mas a gente sabe que o problema tá na pessoa que fez o comentário maldoso, e o problema tá na pessoa que criou a situação difícil. Mas se a gente souber lidar com isso, se a gente tiver, né, ferramentas, se a gente tiver estrutura emocional e psicológica para lidar com isso, não vai afetar tanta gente. A gente vai entender que a situação difícil tá na pessoa, não tá na gente. E a gente vai estar meio que blindado diante dessas situações, e a gente vai estar meio que preparado para saber lidar e para saber resolver as situações, né? Então, ao longo da vida, parem e pensem um pouquinho quantas pessoas difíceis passaram pelo nosso caminho. E às vezes a gente não estava preparado emocionalmente, nem psicologicamente, e aí aquela situação acabou se tornando uma bola de neve,
né? E depois de um tempo a gente parou, refletiu novamente sobre aquilo lá e falou, nossa, mas nem era pra tanto, nossa, né? Foi um assunto tão sem importância e olha o problema que girou, né? Porque no momento aquela pessoa não tava bem, a gente também não estava bem no momento, não soube lidar com a situação e acabou virando uma bola de neve. Então esse livro, né, ele dá algumas ferramentas, algumas coisas pra gente identificar, né, a pessoa difícil e algumas ferramentas para conseguir lidar no momento, né, sobre isso. E aí também eu quero indicar esse livro, né, que é um livrinho de bolso, que ele é sobre desenvolvimento e inteligência emocional, né, que eu acho muito importante, eu acho fundamental. Todo mundo deveria ler, todo mundo deveria saber estudar sobre inteligência emocional, todo mundo deveria se conhecer, né, sobre as próprias emoções e sentimentos, e todo mundo deveria aprender a lidar com suas próprias emoções e sentimentos. E eu digo que sabendo sobre os meus próprios sentimentos e emoções, sabendo sobre mim, identificando em mim, reconhecendo em mim essas situações, essas condições, que eu consigo ajudar o meu filho que é autista, que eu consigo identificar, né, uma emoção, uma frustração, eu consigo identificar, falar, ele tá frustrado por isso, ou ele tá triste por isso, ou é uma crise, né, porque às vezes a gente fala, é crise, mas às vezes não é crise, às vezes é uma frustração de criança, ou às vezes é uma tristeza genuína, né, são várias emoções e sentimentos. A gente consegue diferenciar no nosso filho um momento, né, de emoção, um momento de sentimento, um momento de crise, né? E tem ferramentas para conseguir lidar em cada momento daquela situação, né? Se é um momento de frustração, a gente vai deixar ele ficar um pouquinho frustrado. É muito importante a criança saber lidar com as frustrações, né? A criança tem que lidar com as frustrações. Então, se é um momento de frustração, eu vou deixar ele um pouquinho frustrado, sim, né? Vou dar uns minutinhos de frustração e depois eu vou sentar com ele e vou conversar sobre a frustração, vou explicar pra ele como é, né? Se é um momento de tristeza, aconteceu alguma coisa, então ele tá genuinamente triste, eu vou acalentar ele, vou pegar ele no colo, eu vou consolar, eu vou abraçar, vou consolar ele da tristeza. E se for um momento de crise, né? Cada criança tem a crise em determinados momentos e com cada criança funciona diferente, né? O momento da crise pra passar. Então, se for realmente uma crise, eu vou tratar como se fosse uma crise. Então, não vou tratar tudo como uma crise, ou tudo como birra, ou tudo como manha, não. Porque se eu sei diferenciar os sentimentos e as emoções, né, do meu filho, eu vou conseguir, com qualidade, ensinar ele bem. Falar, esse momento é de frustração, mas a frustração é importante pra gente, porque a gente aprende que o mundo não gira ao nosso redor, né? A gente aprende que as coisas nem sempre vão ser do nosso jeito e nem sempre vão ser conforme a gente quer. Né? E se for um momento de tristeza, eu vou acalentar ele, eu vou confortar, vou dar todo amor, todo carinho, né? Pra não criar na memória dele, no subconsciente dele, né? Uma coisa triste, um trauma, alguma coisa que ele vai levar pro resto da vida. Né? E se for um momento de crise, cada criança, cada mãe sabe, né? Vou tratar um momento de crise como deve ser o momento, né? Ou eu vou procurar identificar, né, o que trouxe aquela crise, o que motivou aquela crise, né? Eu também vou saber identificar, porque às vezes sono, às vezes ele não se alimentou corretamente, ele comeu muito doce, né? Ou ele não dormiu a quantidade de horas suficiente, ou ele teve uma agenda muito cheia no dia anterior, isso daí, né, gastou demais a energia dele, então no outro dia ele ficou mais assim sobrecarregado, né? Entender sobre a personalidade da criança, né? Porque se a personalidade, claro que ainda tá se formando a personalidade, né? Mas a gente já consegue observar, então a gente precisa conhecer e identificar, saber o momento, né, que a criança precisa ficar mais quietinha, o momento que ela tá precisando dar uma extravasada nas energias, né? A alimentação tem muito a ver sobre o comportamento da criança, né? Doce, essas coisas estimula muito, né, ficar mais agitado. Então, e tudo isso é muito importante a gente saber e a gente conhecer, né? Identificar cada emoção, cada sentimento, cada momento, porque cada um deles é um tratamento diferente que a gente vai direcionar, né? É um posicionamento diferente, é uma atitude diferente que a gente vai fazer com a nossa criança. Mas eu só consegui entender tudo isso e diferenciar tudo isso quando eu aprendi sobre mim, quando eu descobri sobre mim, né? E o outro livro, então, que eu vou indicar é esse Seja Líder de Si Mesmo, né? Do Dr. Augusto Cury. Muito importante pra mim esse livro. Eu já li ele umas 2, 3 vezes e tô sempre lendo de novo. Ele é curtinho, pequenininho, né? É uma versão de bolsa, que a gente consegue lendo assim um teminha por dia, um capítulo por dia, né? Isso faz total diferença na nossa vida. Vai complementando, né? A gente vai entendendo melhor sobre nós mesmos, né? Às vezes a gente sente alguma coisa, sente assim, mas não sabe como identificar, ou como diferenciar, ou como colocar pra fora, ou como lidar, como tratar. Então, isso aqui, todos esses livros, né, essas ferramentas, ajudam a gente a nos entender, né? Porque se eu me entendo, se eu me conheço, se eu sei lidar comigo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas frustrações, se eu entender o porquê, se eu souber, né, o que me tira do sério, se eu souber tudo isso sobre mim, eu vou conseguir entender melhor as outras pessoas.
Então eu vou conseguir diferenciar, vou conseguir entender. Às vezes uma pessoa, né, em algum momento a gente vai em algum lugar e a gente vê, né, uma pessoa desagradável, eu vou conseguir ter ferramentas para lidar com ela, né? Eu vou pensar, bom, pode ser que essa pessoa não esteja num bom dia. Então eu vou ter um pouco mais de cuidado para lidar com ela. Né? Eu vou ter um pouco mais, né? Ou então eu vou decidir não ter nenhum contato com ela. Eu vou decidir me afastar dessa pessoa no momento, né? Eu vou saber como me comportar diante das situações e diante da sociedade, né? É que nem eu falo, como a gente não pode mudar o mundo inteiro, se cada um, né, mudar um pouquinho a si próprio, aí, né, o mundo vai mudando aos pouquinhos, né, se cada um fizer. Então, eu, né, achei muito importante eu me conhecer melhor pra conseguir tratar e educar o meu filho, que é autista, né? E pra mim tá fazendo bastante diferença. Eu consegui ver bastante evolução, né, na minha pessoa. E eu consegui ver bastante evolução na maneira como eu trato e como eu crio, como eu educo meu filho. E consegui ver bastante diferença também no meu relacionamento, né, com meu esposo, no meu relacionamento com a minha família. Eu percebi bastante diferença. Bom, falei um pouquinho com vocês sobre esses livros que eu estou lendo, né, livro rapidinho. Tem vários outros livros de várias outras áreas também que eu li. Se vocês quiserem, me deixem saber aqui embaixo, que eu compartilho com vocês também. Tá, mas eu sei que se a gente olhar com um olhar crítico, todos os livros dá pra gente tirar lições de todas as áreas da nossa vida. A área de relacionamento, a área de trabalho, a área de criação de filho, a área de conhecimento próprio, né? Então a gente tem que saber olhar, né? Ler com um olhar crítico, né? Ou então quando você começar a ler o livro, você vai assim, não, eu vou ler o livro pra extrair coisas, porque eu tô precisando de coisas pro meu trabalho. Então eu vou ler com um olhar crítico e tirar coisas pro meu trabalho, que vai funcionar no meu trabalho. Ou então hoje eu vou ler com um olhar de educação pro meu filho. Então, pode ter certeza que todas as vezes que você lê e o olhar que você tiver, né, o foco que você quiser, você vai tirar lições de todos esses livros. Eu tenho certeza que se você ler um desses livros ou todos esses livros, você vai terminar um pouquinho diferente do que você começou. Você vai aprender alguma coisinha, você vai entender alguma coisa, você vai conseguir identificar em você alguma coisa. E eu tenho certeza que você vai sair um pouquinho diferente. E se você leu outros livros e conhece alguns outros livros também, me indique aqui, que eu gosto bastante de ler e aprender. Então indique aqui nos comentários que eu também vou ler, tá? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que tenha gostado. Beijinhos, tchau, até o próximo.